Bom dia, povo abençoado! Estamos aqui mais uma vez, hein? De volta ao Clube 91 com o Pastor Vinícius, de segunda a sexta-feira, junto com você para aprendermos mais da Palavra de Deus. Então, que você entre aí, já manda para os seus amigos, manda para os seus parentes, para todo mundo que você conhece, que eu creio que Deus vai abençoar poderosamente essa manhã e nós sairemos daqui renovados pela presença de Deus. Que você possa abrir o seu coração nessa manhã, amém? Nós já estamos aqui com a nossa irmã diaconisa Carolina Cruz. A paz, meu pastor, meu amigo, amém. Deus abençoe, minha amiga. Está lá em Gramado, assistindo aqui, abençoada para a glória de Deus. Então, gente, entra aí, compartilha com seus amigos. Nós estamos felizes em estarmos mais uma vez aprendendo da palavra de Deus. E eu creio que Deus vai falar muito com você nessa manhã, né? Você vai sair daqui muito cheio da palavra dele, da presença dele, e tudo aquilo que você tem vivido é para a glória dele, e eu creio que ele vai realizar na sua vida os desejos do coração de Deus para nós, amém? Isso é um privilégio, né? Nós temos a oportunidade de aprendermos mais de Deus. Então vai entrando aí, nossa irmã Carolina já mandou aqui um coração da hora, que abençoado, já manda aí pra gente o comentário, já manda em nome de Jesus, já compartilha, dá um like para que mais pessoas sejam alcançadas. E isso tem transformado vidas. Eu creio que você está ouvindo bem aí, né? Com o microfone, aqui estou com o microfone. Você está ouvindo bala aí, em nome de Jesus. Você vai ser grandemente abençoado. Então o pessoal está entrando aí e eu creio que será uma bênção, amém? Já tem bastante gente andando aqui. Hoje tá sol, mas está meio friozinho esses dias, né? Estamos no outono. E a natureza aí está meio... Ninguém sabe mais quando é outono, quando é primavera, ninguém sabe mais quando é nada. Então nós estamos no outono, né? E tá meio frio, sabe quando tá frio na sombra e quando você sai no sol, o sol tá pelando e você tá com blusa de frio. Você já quer tirar, já você não sabe o que você faz, né? Diz que tá mais frio aqui do que em Gramado, hein, Carol? Meu pai do céu. Então eu creio que nós que moramos aqui em Campinas, Hortolândia, não gosta muito de frio, não tá muito acostumado com frio não, né? Nem tem roupa, né, gente? Porque quando tá no calor, você vai lá e compra roupa de calor. Aí quando vem o frio, o pessoal quer comprar roupa de calor porque tá mais barato. Aí acaba não comprando roupa de frio nunca. A Carol, 3 graus hoje, misericórdia. Nem sei quantos graus tá aqui, mas não deve estar 3 não, pelo amor de Deus. Tá giando aí, hein? Gente, Deus abençoe você que está assistindo. Eu creio que você será muito abençoado e nós estamos aqui nessa manhã para aprendermos e ouvirmos mais da palavra de Deus. Deus tem falado conosco de forma abundante e nós temos vivido um tempo de grande prosperidade na nossa vida, na nossa igreja, e isso para nós é maravilhoso. Deus abençoe nossa irmã Mara Santana. Bom dia, pastor, muita bênção dos céus para todos nós. Amém. Deus abençoe minha irmã. Ontem eu fui lá na casa dela, almocei lá, comidona top, glória a Deus. Deus abençoe, hein? Tava uma bênção a comida. Deus abençoe nosso pastor Eugênio. Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Deus abençoe muito vocês. Vocês viram lá a nossa irmã Meire também, Bom dia, minha irmã Meire. Vocês viram o pastor Eugênio ontem lá? O pastor Eugênio agora é presidente da Ordem e Ministros de Pastores de Hortolândia, irmão. Deus abençoe nosso pastor aí, cada dia mais com um trabalho maravilhoso. Nós vamos ter agora a primeira reunião, vai ser maravilhoso e eu creio que você vai ser muito abençoado. Você que é pastor, tem muitos pastores que assistem a nossa live aqui. E se você quiser entrar no grupo, logo você vai entrar, já manda o seu nome aí no message para a gente colocar o seu número lá. Você vai ser muito abençoado. Nossa irmã Mara, Gui foi embora e o frio com ele, amém. Guilherme veio para cá, trouxe chuva, trouxe temporal, trouxe tudo, meu Deus do céu. Mas graças a Deus foi uma bênção, né? Tivemos um culto aqui domingo forte demais. E Deus bradou aqui, falou com ele, miserável. Deus abençoe ele aqui, Guilherme Cruz, tá viajando, voltando para Gramado. A paz, meu irmão, Jesus te abençoe. Amém, muito obrigado. Vocês aí na viagem, foi ele e o Cadu novamente para Gramado, vieram passar uns dias aqui. E foi muito agradável recebê-los aqui, amém? E eu creio que vocês voltarão mais vezes, né? Deus tem uma grande bênção na família de vocês, uma família abençoada, uma família de homem e mulher de Deus.
Ele é esposo dessa mulher aqui em cima, ó, da Caroline Cruz. Os dois Cruz. Então, gente, muito obrigado você que está assistindo. E eu creio que vai ser uma bênção hoje, hein? Meu Deus, hein? Hoje vai ser forte. Deus falou forte comigo e eu creio que Deus vai falar com você também. Vamos orar, Pai? Nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã. E eu creio que o Senhor vai falar conosco, ó Pai, nesta terça-feira, uma terça-feira de vitória, uma terça-feira de grandes bênçãos, de coisas novas destravadas na nossa vida. Destrava tudo aquilo que está travado, ó Pai. E eu creio que o Senhor vai mover os céus ao nosso favor. O Senhor tem trazido à existência aquilo que não existe para abençoar os teus servos. E é isso que eu creio e profetizo, ó Pai, sobre a vida de cada pessoa que está assistindo essa live. Que tudo aquilo que no mundo espiritual está travado, como um dia esteve com Daniel, ó Pai. Mas a Tua palavra diz que ele perseverou na palavra dele. E a Bíblia diz que o Senhor enviou a resposta a ele. E o anjo disse, eu vim porque você é amado. Eu vim porque você é crente. Eu vim porque você é um homem de Deus. E Deus ouviu a sua oração. Ouça a nossa oração nesta manhã e que essa semana seja uma semana de coisas novas na nossa vida, para que o Teu nome, ó Deus, seja glorificado na nossa vida e o mundo veja que vale a pena ser um cristão de verdade nessa terra, em nome de Jesus. Amém, gente? Deus abençoe você e eu creio que Deus vai falar conosco. Abra sua Bíblia, se você tiver a Bíblia aí. Vamos voltar na história de José, hein? Deus falou para mim que era para voltar, hein? Meu Deus, hein, irmão? Eu ia pular a história de José. Ia voltar só semana que vem, mas Deus falou que era para mim pregar hoje sobre isso. Olha lá, a pastora Evanda também está online aí, ó. Eles são bênção, Guilherme Cruz, Caroline Cruz e família. Isso aí. Família não, a geração inteira que eles têm, né? Tem 5 filhos, irmão, imagina? Tem gerações aí, meu pai do céu, demais, muitas gerações. Tá igual a Abraão, tá igual os caras lá que tinha uma geração inteira de filho. Gênesis 41, versículo 46. Irmão, a gente já falou aqui nesse 41 muita coisa, hein? Esse capítulo 41, ele fala sobre quando a bênção chegou na vida de José. Olha como que Deus é tremendo, né? A bênção chegou na vida de José, nós já estamos falando aqui, acho que umas 5 lives. Vai para a 6ª live já. Que a gente está falando só da bênção de José. Olha como que Deus é poderoso, hein? Às vezes a gente acha que Deus Deus faz só isso aqui mesmo, que a gente está acostumado a ver uma bencinha aqui, outra bencinha ali. Mas Deus não, filho. Deus ele faz coisa grande demais. Ele vai até onde a sua fé vai. Se a sua fé é pouca, ele faz pouco, porque é aquilo que você acredita. Agora, quando você não impõe limites na sua fé, ele começa a agir, ó. José não tinha limite na fé dele. Aonde ele chegava, ele mudava a situação, porque a fé dele atingia o sobrenatural e Deus agia em favor dele. Então não limite a Deus. A gente tem um grande defeito de querer limitar e colocar Deus numa caixa, né? Ah, Deus vai até aqui porque é aqui que eu tenho experiência. Deus vai até aqui porque é até aqui que eu ouvi falar que ele faz milagre. E a gente quer colocar Deus sempre na mesmice, né? Como a gente está acostumado. Nem a gente aguenta mesmice, irmão. Você compra um carro, dá 3 meses e já quer trocar de carro, porque você quer algo novo. Imagina Deus, irmão, que tem um poder ilimitado, um poder que não tem limite. Você acha que ele quer todo dia fazer a mesma coisa? Não. Ele quer fazer igual ele está fazendo aqui no culto, de quarta, de domingo. Todos os dias ele tem trazido coisas novas, revelações novas, louvores novos. Ele tem trazido palavras novas, coisas extraordinárias, testemunhos novos. Deus bradou aqui no domingo de tal forma que não teve nem palavra, irmão. Foi só Deus falando aqui, ó. E através de profecia. Ia ter um testemunho e nem deu tempo, mas domingo agora vamos ter o testemunho aí da nossa irmã, em nome de Jesus. Meire, vai ser tremendo. Porque Deus, ele não tá nem aí com a crise não, velho. Ele tá fazendo milagre em cima de milagre aqui na Família Unida. E eu creio que esses milagres vão atingir a sua vida em nome de Jesus, amém? Gênesis 41, versículo 46 diz assim, ó. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. Irmão, José era jovem, certo? Olha como que Deus é. Deus não tem compromisso com a idade, Deus tem compromisso com o coração.
A Bíblia diz que José foi colocado no cargo mais importante daquela época, no cargo mais poderoso. Por Faraó ele foi colocado, Deus abençoe a diaconisa Daniela. Com 30 anos de idade, irmão. Hoje as pessoas do mundo com 30 anos, elas não sabem nem o que ela quer. Elas vivem perdidas, né? Não sei se eu faço faculdade, não sei se eu arrumo um emprego, não sei se eu me torno um empresário, não sei se eu caso ou não caso, já estou 10 anos namorando. Estou há 10 anos namorando, já não sei se eu caso. Com 30 anos de idade, a pessoa não sabe o que ela quer da vida, irmão. A pessoa no mundo, mas a pessoa dentro da igreja não, filho. A pessoa que vive com Deus é igual o José aqui, ó. Com 30 anos, Deus colocou na mão dele um cargo de responsabilidade que ia atingir o mundo inteiro. Porque a sabedoria de Deus, ela alcança coisas sobrenaturais. E a sabedoria humana, para Deus, não é nada. Por que as pessoas vivem sem saber o que fazer no mundo? Porque elas não têm a sabedoria de Deus. Agora, quando a gente aprende da palavra de Deus, quando a gente entende isso, não importa a sua idade, porque Deus olha o seu coração. José pegou o cargo dele aqui, ó, o mais poderoso da época, com 30 anos de idade. A Bíblia diz que Davi foi ungido a rei com 17, irmão. E Deus fez um tratamento com ele, forjou ele na prática, e aí quando ele tinha 30 anos, ele assumiu o reinado de todo Israel. E foi tão poderoso, irmão, aquilo que Deus fez na vida de Davi, que as pessoas foram atrás dele para ele se tornar rei de todo Israel. Ele não precisou fazer nada, ele não precisou falar, eu fui ungido lá por Samuel, eu fui ungido por Deus lá, ó, na frente dos meus irmãos, velho. Eu fui ungido por Deus. Não, ele não falou nada. As pessoas vieram até ele e falaram assim, ô Davi, você tem que ser rei de todo Israel, velho, porque você está sendo um rei excelente dessas duas tribos aí que você está cuidando. E a vida dele foi crescendo com 30 anos de idade. Deus abençoe a nossa irmã Angélica Xavier. Bom dia, povo de Deus, ela falou. Porque, irmão, Deus não olha a idade, nem para menos, você que é jovem, e nem para aquele que acha que já é idoso, que já é velho. Eu conheço um homem que ele tinha 84 anos, irmão. E ele era crente. Sabe o que ele fez? Ele aprendeu sobre célula, aquilo que a gente trabalha aqui, com 84 anos, irmão. Com 84 anos tem gente que já... Primeiro que tem gente que nem chega lá, né? A maioria não chega. E quando chega, já acha que já acabou o ministério dele, o chamado dele. Mas o cara com 84 anos, o irmão, da igreja, sabe o que ele fez? Ele abriu uma célula e começou a ganhar um monte de gente. E ele deu testemunho lá na igreja no dia que eu fui. Deu testemunho que tinha convenções na época, né? Na Casa da Bênção, e a gente foi lá. E ele falou, irmãos, eu tenho 84 anos, eu tenho mais de 100 pessoas que eu cuido. E ele estava com 84 quando ele começou, irmão. Por quê? Para Deus não existe idade. Então, nem se você é jovem, existe idade para Deus, e nem se você acha que você é idoso, que você já está no fim da vida. Para Deus não tem essa. Para Deus o que importa é o coração, a intenção do coração. Então, na Bíblia, existem diversos exemplos de pessoas jovens, pessoas que eram jovens discípulos. Tem muitos apóstolos de Jesus que eram jovens, irmão, não eram pessoas idosas, não. Eram jovens. E Jesus vai, pega eles e fala assim, eu vou ensinar vocês durante 3 anos e meio aqui, 3 anos, e vocês vão aprender como funciona realmente o reino de Deus. O reino de Deus. E aí vocês vão perpetuar isso diante da terra. E por causa de 12 homens que se levantaram, no meio deles tinha muitos jovens, a humanidade inteira foi alcançada pelo evangelho de Jesus Cristo. Então Deus trabalha com todas as esferas. Pode ser criança, não importa. Eu conheço crianças que pregam. Desse tamanho, prega mais que a gente. Por quê? Porque Deus tem um propósito com o coração. E a Bíblia diz que José tinha 30 anos apenas, quando ele se depara diante de Faraó. E ele está lá todo arrumado, com a barba feita, bem conservado, bem vestido. Com a moral, ele chega diante de Faraó, com a moral do cara que podia resolver o problema dele. Quando Deus vai te entregar a vitória, Deus coloca você diante das pessoas com moral, irmão. Com respeito, com a honra de Deus. E quando as pessoas chegam até você, elas falam assim, eu vim até você porque eu sei que você pode resolver esse problema para mim. Eu sei que você pode mudar a minha vida através daquilo que você vai falar.
E aí quando José abre a boca, a história de Faraó, de todo o Egito e de toda a humanidade é mudada através dele. Aí o que acontece? José pega, recebe toda a bênção. Aí vem aqui, ó, no versículo 46, na parte B. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E 47, e a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias. Quer dizer o quê? José vem diante de Faraó, recebe toda a bênção dele. Recebe esposa, recebe filho, recebe toda a honra de Deus, toda a bênção, tudo aquilo que era de honra a ele, tudo aquilo que ele merecia pela fidelidade dele. Eu vejo pessoas que trabalham dia e noite e não alcançam nada. E eu vejo pessoas que fazem o propósito de Deus alcançar coisas muito maiores. Porque Deus ele trabalha com a fidelidade. Deus ele faz o sobrenatural na vida daquele que é fiel. Como eu falei, você vai colher aquilo que você não plantou. Como que é isso, pastor? Tudo que você planta na presença de Deus, você vai colher muito mais. Então você está colhendo em cima daquilo que você não plantou. Porque se fosse justo, a gente plantaria um e colheria um, certo? Porque é à medida que você está plantando. Mas Deus fala o que, ó, planta que eu tenho 100 vezes mais para te entregar. Porque você vai colher aquilo que você não plantou, porque eu sou o Deus que dá muito mais do que você pode pedir, muito mais do que você pode pensar, muito mais do que você pode sonhar. Porque eu sou um Deus que te ama acima de tudo. José nunca imaginou, irmão, que ele poderia chegar num patamar desse. Ele tinha o sonho quando ele estava com o pai dele, com a família dele, e ninguém acreditou. Apenas a Bíblia diz que Jacó guardou aquilo no coração dele e ficou quieto. Mas todo mundo falou, não vai dar certo. Todo mundo falou, quem é você? Você é o mais novo, ó. Todo mundo falava para eles, irmão dele. Você é o mais novo, velho. Quem é você para mandar na gente? Quem é você para reinar sobre nós? E aí ele passa pela jornada e um dia ele chega aqui, ó, de frente com o faraó, recebe toda a bênção dele com apenas 30 anos, irmão. Tem muita gente que fala assim, meu Deus do céu, velho. Para mim, eu tenho que falar de mim, experiência minha. 27 anos eu tenho. E as pessoas falam assim, sentam para conversar comigo, empresários, pai de família. E eles falam assim, você tem 27 anos, mas a experiência que você tem é de pessoas já muitos anos. De muitos anos na terra, dentro da igreja. E muitos deles nem conseguem atingir a experiência. Por quê? Porque Deus ele tem um propósito, basta você estar atento. Todas as vezes que Deus queria me ensinar algo, eu ficava atento. Falava, Deus, o Senhor quer me ensinar alguma coisa aqui. No meio da luta, da prova, da dificuldade, do pau torando nas minhas costas, eu tinha que aprender algo. Porque não importa a minha idade, o importante é a dedicação. O importante é aquilo que você abrir o seu coração. Aí eu abri o meu coração e Deus trabalhava comigo e me ensinava. Foi a mesma coisa com José. Aí o que acontece? Quando José recebe toda a bênção, agora José vai fazer o quê? Ele revelou o sonho, ele deu o plano, agora ele vai executar. Todo o trajeto de 13 anos de José aprendendo na prática, que eu falei aqui, ó, Deus não trabalha com teoria, Deus trabalha com a prática, irmão. Deus te joga na cova de leão, Deus te joga na fornalha, Deus te joga lá de frente com o leão para você matar o leão, Deus te joga de frente com o urso, foi o que Deus fez com os caras, com os homens dele. Para depois, você ali na prática, aprendendo, aí você começar a colocar em prática quando a bênção chega. Quando a bênção chegou na vida de José, ele recebe tudo aquilo e ele fala assim, ó, agora eu vou simplesmente exercer aquilo que Deus me ensinou na prática durante 13 anos, na casa de Potifar e no cárcere. Aquilo vai se tornar na vida dele algo que ele vai fazer com prazer e naturalmente, irmão. Sabe por quê? Deus fala assim, ó, você vai ser um pastor, você vai ser um ministro, você vai ser um grande empresário, você vai ser uma mãe e um pai de família. Aí a gente já começa a ficar louco, né? Meu Deus, como que eu vou ser pai? Eu não estou cuidando nem de mim. Meu Deus, como que eu vou cuidar de uma empresa? Eu não sei nem como que é ser funcionário. Como que eu vou ser um pastor, Senhor, se eu sou um membro? Mas você tem que entender uma coisa, irmão. As coisas de Deus é tão maravilhosa que ela vem naturalmente. Você não precisa se preocupar, você não precisa arrancar os cabelos, você não fica louco.
A nossa irmã Meire, aleluia. A nossa irmã Caroline, amém. Nosso irmão Guilherme Cruz, glória a Deus. Aquilo vai se tornar naturalmente. Quando você vai vendo, você vai sentindo as coisas acontecer ao seu favor. Esses dias eu estava conversando com meu pai, a gente falou, a gente tem que fazer tal coisa, né? Aí sabe o que aconteceu? A gente foi para o lugar, ficou quieto. E Deus moveu as pessoas tudo para que aquilo que a gente tinha conversado um dia antes acontecesse naturalmente, irmão. E quando a gente foi ver, a gente não precisou fazer nada. É assim que Deus faz. Deus, ele te dá experiências, certo? Na prática, e quando você vai executar, aquilo já é natural na sua vida. Aquilo já é simples. Aquilo que você olhava lá atrás e falava, é impossível, não vai acontecer isso, não tem jeito, eu não tenho capacidade, eu não tenho entendimento, eu não tenho faculdade, eu não tenho a sabedoria para conseguir resolver isso. Aí Deus vem com a sabedoria dele, te ensina na prática, e quando você chega diante do problema para resolver aquilo, aquilo é natural. E as pessoas olham para você e falam assim, como que esse cara consegue resolver dessa forma? Como que essa pessoa, essa mulher consegue enxergar uma solução diante de um problema desse? Porque eles não sabem o quanto Deus te preparou para chegar até lá. Aí Deus prepara José nos lugares que ninguém queria ir. E ele treina José. E aí quando José chega, ele fala assim, ó faraó, eu tenho um plano para você, eu tenho algo que resolve aquilo que você está sofrendo. Enquanto o mundo inteiro vai passar por uma tribulação, enquanto o mundo inteiro vai sofrer, eu tenho a resolução do seu problema, irmão. Sabe por que Deus deixou os crentes nessa terra? O crente, ele tem o poder e a capacidade com Deus de resolver o problema da população, irmão, da humanidade. Mas sabe o que acontece? A gente tem medo. A gente dá mais crédito para alguém que estudou na faculdade do ímpio, para alguém que estudou na faculdade humana, do que aquele que é treinado na faculdade de Deus. Aí o que Deus faz? Coloca aquele que não terminou a escola, coloca aquele que não tem estudo, coloca aquele que talvez nunca estudou. Eu conheço um grande homem de Deus, apóstolo Doriel de Oliveira. Ele já foi para a glória, já, irmão. Mas ele tinha uns 70, eu acho que ele viveu até uns 76 ou 78. Sabe o que acontece? Ele não tinha nenhum estudo, aquele homem. Ele é o pastor fundador da Casa da Bênção. Olha o tanto de igreja que tem a Casa da Bênção. Ele não tinha estudo nenhum, irmão. Sabia praticamente nada de escola. Mas sabe o que ele fez? Ele construiu uma catedral para 16 mil pessoas, ele construiu mais de 3 mil igrejas, ele liderou mais de não sei quantos mil pastores, irmão, no país e fora do país. Em mais de 14 países tinha a igreja dele. Ele começou, sabe aonde? Em cima de uma caixa de cebola, pregando numa praça. Mas a fé dele, a intimidade dele com Deus, o propósito dele com Deus, o treinamento dele com Deus na prática era muito alto. E quando ele subia para pregar em cima de uma caixa de cebola, as multidões eram arrebatadas, as multidões eram transformadas, as pessoas eram curadas de doenças impossíveis, ao ponto que ele teve que sair da praça e abrir uma igreja, porque já não cabia mais. E ele começou o ministério dele e hoje alcançou nações, irmão. Porque o treinamento da terra ele não teve condições de estudar numa escola, de fazer uma faculdade, não teve condições de estar diante de professores para ensinar ele. Mas ele teve o quê? A sabedoria de Deus, que excede todo e qualquer entendimento. E aí ele fez o quê? Aquilo que muitas pessoas na terra, os ímpios na terra, não têm a sabedoria para fazer. O cara gerenciar uma igreja dessa magnitude, irmão, desse tamanho. Olha, nossa irmã Mara. Amém. Fala, pai, queremos aprender mais e mais. Forte, Caroline Cruz falou. A nossa irmã Meire, glória a Deus. Porque, irmão, o ensinamento de Deus é muito mais abrangente. Nós temos que fazer o quê? Começar a dar valor naquilo que Deus quer ensinar para nós. A gente espera muitas coisas, nossa, um bagulho louco, grande, um negócio extraordinário. Mas Deus, ele vai te ensinando aos poucos, irmão, senão você não consegue acompanhar. Deus vai te treinando aqui, ó, no pouco, para que você possa depois fazer em larga escala. Quando você aprende a cuidar de uma coisa,
é muito fácil depois você multiplicar aquilo. E aquilo vai se tornar natural, não vai ser um peso, não vai ser uma responsabilidade que você não vai ter a capacidade de sustentar. Quando José recebe com 30 anos, por mais que ele fosse novo, ele foi treinado 13 anos. E ele pega a responsabilidade e aquilo é natural para ele. Aí a Bíblia fala o quê? Que ele pega e ele vai rodar todo o Egito. Ele vai exercer o chamado dele. Aí o que Deus faz? Durante 7 anos, a terra nasceu, a terra cresceu, a terra deu frutos extremamente maravilhosos. A terra prosperou. Só que José tinha um plano, porque ele sabia que era 7 anos de grande fartura, mas depois ia ser 7 anos de grande fome. Sabe o que acontece? Deus, ele nunca deixa o cristão enganado. Deus sempre mostra as coisas para nós, aquele que está atento. Deus sempre revela as coisas para nós e não nos deixa enganado. Então, quando você é fiel a Deus, Deus faz como fez com José. Deus abençoe a doutora Cecília, minha tia abençoada. Bom dia. A Carolina Cruz, palavra de encorajamento e fortalecimento. É isso aí. Por quê? Deus, ele quer nos ensinar e ele vai nos dando ao pouco. Mas aquilo que é pouco é muitos anos lá no mundo para tentar chegar ao nível, irmão. Para tentar chegar um pouquinho. Esses dias tinha uma pessoa aqui na igreja, eu estava ensinando sobre finanças, né? E eu ensino muito sobre finanças dentro da Bíblia. E ele falou assim para mim depois, ele falou assim, ó, aquilo que você explicou ali, que você ensinou, que eu consegui entender, é algo que as pessoas lutam anos na faculdade para conseguir ter essa percepção. É algo que elas aprendem depois de 4 anos de faculdade, depois de 5 anos, aprendendo sobre finanças, para elas conseguir chegar a esse desenvolvimento, para elas conseguir chegar a colocar de uma forma tão prática que as pessoas consigam fazer. Mas eu não tenho faculdade não, irmão. Mas por quê? O treinamento que Deus me deu durante anos aqui na igreja me trouxe essa sabedoria para resolver os problemas da igreja, para resolver os problemas de casa, financeiramente. E aquilo que eu aprendi é aquilo que eu ensino hoje e as pessoas são abençoadas. Mas quem foi que deu o treinamento? Foi eu? Não. Quem deu o treinamento foi Deus para mim. E depois eu simplesmente, com a naturalidade, repliquei aquilo que Deus me ensinou. Porque aquilo que Deus tem para nós é muito maior. É muito maior do que nós poderíamos alcançar em qualquer faculdade aí, nós poderíamos alcançar em qualquer lugar. O treinamento de Deus na sua vida é muito maior. Foi isso que Deus fez com José. Quando José recebe o treinamento de Deus e ele aceita, porque Deus, ele quer treinar todo mundo que é crente, irmão. Tem gente que fala assim, eu acho que tem gente que tem um dom para ser pastor, eu acho que tem gente que tem um dom para ser alguma coisa na igreja, eu acho que eu não tenho dom nenhum, não, eu nasci para ficar sentado. Isso não existe, irmão, isso é mentira. Deus, ele tem um propósito para todas as pessoas. Agora, existem as pessoas que aceitam o propósito de Deus e existem as pessoas que não. Vai depender só de você. Quantas pessoas, irmão? Irmão, eu lembro quando eu era menor, as pessoas falavam que eu ia ser pastor, e eu falava, não tem como, velho. Se eu pegar no microfone, eu desmaio, mano. Eu tinha tanta vergonha, irmão. Eu chegava assim nas conversas, né, com a minha família, e eu não falava nada, de tanta vergonha que eu tinha. E as pessoas falavam, nossa, ele é quieto, né, e tal. Porque eu tinha vergonha, velho, de falar qualquer coisa. Eu tinha isso. Eu lembro quando pedia para mim orar aqui na igreja, na época, né, antes de eu começar a fazer as coisas, eu pegava o microfone, meu Deus, parecia que ia ter infarto, velho, de tanto medo que eu tinha. Minhas pernas tremiam, parecia que eu ia desmaiar. Mas sabe o que acontece? No dia que eu falei, Deus, eu quero fazer aquilo que o Senhor mandou, Deus arrancou aquilo e eu fui fazendo. E hoje eu olho para mim mesmo, às vezes eu olho numa live, às vezes eu olho no culto e eu falo, cara, é inacreditável, velho, nem parece que é eu. Porque eu sei o medo que eu tinha, eu sei como que eu era. E aí eu falo, não é possível que é eu, pai. Porque aquilo que Deus faz, ele arranca tudo isso. Eu conheço pessoas que ele dá palestras lá no emprego dele, tipo 8 horas, das 8 da manhã a meio-dia. Eu conheço outros que já deu palestra para milionários. E eles falam assim, mas quando você sobe no altar,
Diante de uma igreja, aquilo é totalmente diferente. Conheço pessoas que travam. Esses dias um falou para mim, eu travei na hora que eu fui pregar. E eu já tinha rodado outros países em outras línguas para dar palestras, irmão, para muito mais pessoas do que eu estava me assistindo ali na igreja. Mas quando eu subi, eu travei, eu não sabia o que eu falava. Deu um branco na minha mente. Porque aquilo que é de Deus tem muito mais impacto do que aquilo que é no mundo. Você vir pregar uma palavra de Deus e trazer aqui, você não está simplesmente ensinando um método, você está transformando a vida de alguém. É uma responsabilidade extraordinária. E a gente vê os testemunhos. Quantos testemunhos já saiu dessa live? Deus é tão maravilhoso que eu lembro um dia, a gente estava fazendo a live, né? O pastor Eugênio fazendo as lives. E aí depois ele deixou eu fazer um pouco. E aí ele começou, Deus deu um propósito para ele de oração, né? E ele falou assim, ó, não vou fazer a live mais, porque eu tenho que fazer isso daqui que Deus está me mandando. Aí eu falei, tá bom. Aí eu continuei fazendo por uma semana ou duas. Aí eu falei assim, vou parar também, velho. Não vou fazer mais a live Clube 91 não, né? Aí semana que vem eu acabo e pronto. Aí eu tava no culto, aí Deus falou comigo, sua irmã Marlene, a evangelista irmã Marlene. Deus falou que não é para você parar. Aí beleza, eu falei, não, amém, se Deus falou. Aí eu comecei a fazer essa live aqui, irmão. Aí sabe o que acontece? Toda semana eu recebo um testemunho sobre a live. Toda semana, Deus confirmando, tá vendo? Porque eu falei que não era para você parar. E é gente da nossa igreja, é gente que não é crente, é gente que é de outra igreja. Tem gente em outra igreja, irmão, que está ensinando aquilo que ele está aprendendo aqui. E aquilo que ele está aprendendo nessas lives, ele está transformando a igreja dele. Você tem noção do que é isso? Aquilo que Deus nos entrega é para transformar vidas, para mudar vidas. E por isso que Deus fala, não para de fazer, porque eu tenho um propósito muito grande naquilo que você está fazendo. Aquilo que parece que não está acontecendo nada, porque você está simplesmente olhando de frente com uma câmera aqui, mas está lá do outro lado, vidas sendo alcançadas. Tem pessoas em outras igrejas, irmão, que não era fiel no dízimo, na oferta, que já está começando a ser. Porque ele está adquirindo o conhecimento de Deus. E ele está vendo como é maravilhoso quando ele é fiel a Deus, o tanto de coisa e de porta que abre, irmão. Quando ele oferta, quando ele entrega o dízimo, quando ele honra o pastor dele com a primícia. A nossa irmã Angélica aqui, ó. Deus tem me levantado através da live. Olha isso. Deus tem me fortalecido através da live. Olha que glória, irmão. Isso tem coisa maior? E todos os dias as pessoas chegam e falam, nossa, acontecendo isso, isso e isso. E eu fico quieto, mas aquilo lá é para mim. Aquilo lá é uma confirmação de Deus para mim. Que Deus está falando, tá vendo por que eu mandei você continuar a live? Tá vendo por que eu mandei você continuar falando? Porque isso transforma as pessoas, irmão. E isso não tem preço. Não tem nada que pague você ver uma pessoa que estava perdida, sem rumo, e ela ouviu uma palavra e aquilo mudar a mente dela e ela fala, é desse lado que eu tenho que ir. E ela ter o resultado diante daquilo. E aquilo fortalecer ela. Quantas pessoas desanimadas, estavam apavoradas com o coronavírus, estavam sem sair de casa, desesperada, não estava nem vivendo. E através da palavra na live, a pessoa fala assim, não, eu não posso deixar o medo me vencer. O medo não é de Deus, o medo é de Satanás. Eu tenho que viver, porque é Deus que vai me proteger. E a pessoa começa a viver novamente, a pessoa começa a voltar a estar com seus familiares, e aquilo anima ela, renova as forças dela. Porque Satanás ele quer nos fazer escravo, mas a palavra de Deus vem para nos libertar. A nossa irmã Caroline, Deus usando o seu dom para ensinar vidas, ensinar o que é eterno. Aí, Carol, aí que isso, tá voando, hein? Aquilo que é eterno, exatamente. Porque aquilo que é terreno acaba, mas aquilo que é eterno dura para sempre. Aquilo que nós aprendemos com Deus vai nos ensinar para a eternidade. Então foi isso que Deus ensinou para José. Deus preparou José e falou assim, José, eu vou te dar uma capacidade, eu vou te dar um ensinamento que o mundo inteiro não tem. Todos os adivinhas, todos os administradores que existiam no Egito, irmão, não chegavam ao nível de José, ao ponto que ele governava todo mundo. E Faraó falou assim, ó, ninguém vai levantar o pé e nem vai levantar a mão, sem antes você autorizar. Então o que acontecia? A terra estava dando muitos recursos. Aí José, com a sabedoria de Deus, ele falou o quê? Deus já me revelou o futuro.
Olha o que Deus faz, irmão, na vida do cristão. Deus revela o futuro. Quantas coisas estão acontecendo na nossa vida que foi revelada antes de acontecer. Deus revela o futuro. Um dia a gente estava saindo da outra igreja, na época, né? Do outro salão. E aí a gente ficou, acho que 2 ou 3 meses sem igreja, fazendo live em casa. E a gente pensando, Deus, como que vai ser, né? O que a gente vai fazer? Será que a gente vai conseguir arrumar um salão? Será que a gente vai ter condições, né, de arrumar um salão? Porque não tem R$1. O dinheiro que a gente tinha lá no outro salão, a gente gastou todo ele arrumando o salão, né? Porque você nunca pode sair do salão e deixar ele bagunçado, né? Você tem que arrumar as coisas que você mudou, tem que fazer um monte de coisa. E aí todo o dinheiro que a gente tinha como calção, que era os 16 mil, ele ficou lá no salão. E a gente saiu sem nada. E a gente falou, e agora? Como que a gente vai alugar um salão sem dinheiro? A gente não tem dinheiro para calção. A gente não tem fiador. A gente não sabe nem onde que é o salão, nem nada. Aí Deus usou um profeta na nossa vida. Alexandre Pedrezani. Falou assim, ó, Deus falou para mim que Ele vai mandar para vocês para um lugar melhor do que vocês estavam. E outra, o lugar que vocês vão, Deus vai honrar tanto vocês em todas as áreas. Deus vai colocar pessoas que amam vocês lá. As pessoas vão amar vocês, vão presentear, vão dar o melhor para vocês. Vocês vão ser honrados financeiramente e Deus vai mudar a vida de vocês a partir daquele lugar. Sem ter nada, irmão. Quantas vezes minha mãe acordou e falou assim, ó, Deus me revelou isso, eu via um salão. Aí tá bom, usava a pastora Tainá também. Aí um dia a gente veio para esse salão e não estava dando certo para alugar ele. Porque a dona não queria aceitar o valor que a gente estava falando, né? Que ela queria muito mais caro. Tinha que dar um monte de dinheiro de entrada e a gente não tinha condição, a gente não tinha fiador, a gente não tinha nada. Aí sabe o que acontece? A gente colocou no nosso coração e a gente falou, não, esse é o salão que a gente quer. E a gente começou a orar durante um mês, irmão. E a gente sabe o que a gente fez? A gente falou assim, Deus, eu te agradeço pelo salão que nós já alugamos. Nem tinha alugado ainda, irmão. Eu te agradeço porque é esse salão que nós queremos. Irmão, é coisa de louco, velho. A gente conta as coisas, tem muita gente que fala, meu Deus, não é possível. É possível sim, irmão. Quando você determina, o problema é o quê? Que as pessoas não têm foco. Um dia ela quer uma coisa, outro dia quer outra. A gente falou, Deus, é aquele salão que a gente quer. E a gente começou a orar durante um mês inteiro. A irmã falou aqui, ó. A irmã Mara, quando não tem live é um vazio dia. A live nos dá força para enfrentar o inimigo que quer nos destruir. Deus é tremendo, amor aprender. A live, uma escola na vida. Deus abençoe, irmã. É maravilhoso a gente ouvir isso, porque isso nos fortalece. Porque nós somos uma família, irmão, amém? Nós ajudamos um ao outro, isso é maravilhoso. Aí a gente começou a orar no propósito, falando, Deus, é aquele salão que a gente quer. Aí a gente lembrou, Deus fez a gente lembrar de um amigo nosso. E aí não estava dando certo. Aí a pastora Evanda acordou um dia, ela falou assim, ó, Deus me mostrou que aquele salão vai dar certo, que é para a gente ficar em paz, que é para a gente só continuar orando, que Deus vai mover os céus e terra. Aí ligamos para o nosso amigo, o Léo Richards, e aí falaram, varão, ele trabalha com imobiliária, né? Varão, a gente está precisando da sua ajuda, velho. A gente não está conseguindo resolver um problema lá, a gente precisa que você converse com a dona, que você converse com a imobiliária. Não, tá bom. Aí ele ligou lá, convenceu o valor que a gente precisava pagar, convenceu tudo, irmão, para a gente entrar aqui. É o nosso fiador, e aí Deus moveu e a gente entrou aqui, ó, não tinha nada, a gente falou, meu Deus do céu, Deus faz mesmo. Salão novo, com tudo que a gente precisava, com tudo que a gente sonhava em ter na outra igreja, não tinha. Tudo que a gente fazia não dava resultado, porque o salão não ajudava. E hoje tudo que a gente faz dá resultado, porque o salão é uma bênção. E Deus tem nos honrado em cima daquilo que a gente começou a orar. A gente falou, Deus, a gente quer aquele lugar, a gente quer aquele lugar. A gente chegou aqui, irmão, em 15 dias abriu essa avenida aqui, ó. Hoje passa carro dia e noite, abriu a ponte aqui, ó. Até o trajeto, olha como que Deus é, irmão. Até o trajeto para a gente vir e voltar para nossa casa é totalmente diferente. Quando a gente chegou, as coisas mudam, irmão. Quando a presença de Deus chega, as coisas mudam. E hoje a gente vem em 10 minutos, chega aqui, numa rodovia abençoada. Por quê? Deus, ele faz tudo ao mesmo tempo. Quando Deus entrega, quando a vitória chega, Deus, ele abre o leque em todas as áreas.
Aquilo que você lutava, esses dias Deus falou aqui com a gente, aquilo que vocês lutaram durante anos e não ia, agora vai começar a acontecer com a maior facilidade do mundo. Sabe o que acontece? Hoje a gente começa a falar e Deus age no sobrenatural. Sabe o que está acontecendo? As pessoas estão vindo, pessoas poderosas, irmão. Pessoas de influência estão vindo atrás de nós. Antes a gente ia atrás delas e não conseguia nada. Hoje elas estão vindo atrás de nós, pedir a nossa opinião, pedir a nossa ajuda. Como que você vai explicar um negócio desse, irmão? Sabe o que mudou em nós daquela época para hoje? Nada. Simplesmente aconteceu algo que as pessoas não entendem. Elas não entendem que existe o tempo de Deus. Quando o tempo de Deus chega, as coisas mudam totalmente. Você continua fazendo as mesmas coisas e o resultado é diferente. Porque é assim que Deus faz. O mundo fala o quê? Você tem que mudar o que você está fazendo para que você tenha um resultado novo. Aí Deus fala não. Você tem que continuar na fidelidade, porque eu vou mudar o tempo a seu favor. Meu pai do céu, irmão, que live é essa? Olha o que Deus está falando. Eu já ouvi vários coaches falar isso. Como que você quer um resultado diferente se você faz as mesmas coisas? Você tem que mudar a sua visão, você tem que mudar o lado, você tem que mudar, fazer de outra forma. Aí Deus fala o quê? José, continua sendo o administrador que você é, continua fazendo a mesma coisa, que talvez hoje ninguém está reconhecendo, talvez hoje ninguém está vendo, mas amanhã eu vou virar uma chave e você vai fazer a mesma coisa, mas o resultado vai ser outro, irmão. O resultado que José tinha fazendo a administração dele no cárcere foi uma coisa, mas quando ele assumiu o Egito, ele simplesmente fez a mesma coisa, mas o resultado atingiu nações. A Bíblia diz que José começou a trabalhar e ele guardava a quinta parte de tudo aquilo que ele recebia. E ele começou a construir galpões e começou a guardar todo o mantimento. E ele tinha uma estratégia. Ele fazia o quê? Em todas as cidades que ele ia, ele colocava e montava galpões. E ele deixava líderes ali, e ele falava assim, ó, todas as vezes que vocês escolherem, durante esses 7 anos, vocês pegam a quinta parte e guardem nos galpões. E vai guardando, e vai guardando. E aí vocês vão anotando para que vocês possam me entregar o relatório. Olha como que ele era organizado, irmão. E a Bíblia diz que ele rodou todo o Egito, fazendo isso e declarando esta palavra e levantando líderes em todos os lugares para que aquele trabalho pudesse ser abrangente. Ele trabalhava sozinho, mas a capacidade que Deus deu para ele foi de liderar pessoas. E aquilo que ele aprendeu sozinho na casa de Potifar, aquilo que ele aprendeu sozinho no cárcere, foi a capacitação que Deus deu para que ele pudesse liderar pessoas. E ele começa a liderar pessoas e as pessoas começam a fazer tudo aquilo que ele mandava. E eles anotavam. E a prosperidade foi tão grande, irmão, que chegou ao ponto que eles não tinham mais como contar. Não existia mais número suficiente para declarar o tanto de bênção que eles tinham, o tanto de coisas que eles tinham guardado. E aí a Bíblia diz o quê? Que ele começa a trabalhar e ele começa a implantar a visão que Deus tinha dado para ele. Olha o poder que tem, irmão, o treinamento de Deus na nossa vida. A gente acha que o treinamento que Deus dá para nós é para nós, irmão. A gente acha que o que Deus quer nos ensinar é para nós. Mas o que Deus nos ensina é para alcançar gerações, irmão. É para alcançar vidas. E aquilo que você lutou durante 13 anos, aquilo que você lutou durante 10 anos, que você achava que você estava sozinho, era Deus te treinando, porque o ensinamento que Ele te dá é tão abundante, é tão transbordante, irmão, é tão sem medida, que aquilo não é o suficiente, não é só para você. Aquilo não atinge só a sua vida, aquilo começa a atingir a vida das outras pessoas, naturalmente. E as pessoas chegam até você e falam assim, cara, como que você consegue fazer isso? E aí você faz o quê? Você fala, eu faço assim, 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 porque foi Deus que me treinou.
E aquilo que você acha que é só para você, começa a atingir outras vidas. Quando eu comecei a aprender sobre finanças, eu achava que era só para minha casa e para minha igreja. E aí Deus estava falando, você não sabe de nada não, velho. Você não sabe de nada. E aquilo que Deus começou a me ensinar. E hoje, sabe o que acontece? Hoje tem empresários que vêm atrás de mim, irmão. Pessoas que é dono de empresa. E eles falam assim, ó, eu preciso da sua ajuda aqui na minha empresa. E eu vou lá prestar consultoria para eles. Ensinar aquilo que eu aprendi achando que era só para mim. E eles são mudados, transformados. Muitos que eu já dei consultoria, sabe o que acontece? Eles falavam que eles iam fechar. Quando eu cheguei lá, falaram, não, preciso fechar minha empresa porque não está dando certo. Eu falei, tá bom, vamos ver aqui. E a gente traçou um plano, irmão, em cima daquilo que ele precisava. Sabe o que aconteceu? Eles estão abertos até hoje, irmão. E aonde eles me encontram, eles falam assim, ó, a minha vida mudou, velho. Quando você passou por lá. Porque o treinamento que eu recebi de Deus, achando que era só para mim, não era só para mim, irmão. Atingiu vidas. E hoje eu passo lá, hoje eu compro deles. Hoje eu sou cliente deles. Por quê? Com aquilo que Deus me capacitou, me ensinou, que eu achava que era só para mim. Aquilo que José estava passando, achando que era só para ele, foi o que salvou, irmão, a terra naquela época. Porque a Bíblia diz que ele trabalhou durante 7 anos, só administrando aqui, ó, com um monte de gente embaixo dele. E ele falava, faz assim, e as pessoas iam obedecendo. E ele colhendo e ele guardando, colhendo e guardando, administrando, achando lugares, achando líderes, levantando um grande exército a favor daquilo que ele precisava. Porque o plantio veio, aí ele veio com a colheita e ele guardou. Só que aquilo era só metade do trabalho. Ele guardar a 5ª parte foi apenas a metade do trabalho. Quando 7 anos acaba, começa outro trabalho. E é algo tão poderoso, porque a Bíblia diz que ele passou 7 anos prosperando. O Egito viu uma riqueza extraordinária durante 7 anos, que eles nunca tinham visto, sobre a administração de José. 7 anos. Mas quando chega os 7 anos de fome, acontece algo, irmão. Acontece algo muito maior, irmão, que muitas pessoas nem imaginam o que é, nem imaginam, nunca ouviram. Olha, você não tem noção do que aconteceu no Egito após os 7 anos de prosperidade, que eles achavam que era prosperidade. Aquilo não era nada perto do que eles iam receber. Sobre a administração de José. E eu vou falar disso o quê? Amanhã, irmão. Você acha que eu vou falar tudo hoje? Não, amanhã. Amanhã você vai... Meu pai do céu. Amanhã você vai ver, irmão, o quanto que o cara era administrador. O quanto que José fez o Egito crescer de uma forma tão extraordinária que nunca mais se ouviu falar daquilo. A administração de José, nunca mais ninguém conseguiu alcançar o nível que ele deixou o Egito. Nunca mais. O nível mais alto foi quando José liderava. Quando José mandava no Egito. Porque ele prosperou na época de fartura, mas Deus usou ele de uma forma tão grande para prosperar, sabe no quê? Na crise. E é disso que nós vamos falar amanhã. Amém? Deus abençoe você, meu irmão. Vou colocar o Pix aqui para você que quer ofertar. Eu estou sem o computador hoje, eu vou ter que colocar aqui na tela. Você que quer ofertar, você que tem que entregar seu dízimo, você que quer fazer um voto, amém? Deus tem agido aqui nessa igreja, hein, irmão, através do voto. Nós temos ouvido muito testemunhos aqui de pessoas que estão fazendo voto e estão recebendo um milagre. E não é difícil, aliás, não é demorado não. A pessoa faz o voto hoje, amanhã já acontece. Como que você explica um negócio desse, irmão? Tivemos um testemunho domingo passado aqui, ó. Ela falou assim, Deus, vou fazer um voto e eu quero que aconteça isso amanhã. Pum, fez o voto e aconteceu. Ah, Deus, agora eu quero o dobro, pai. Fez o voto, pum, aconteceu no outro dia. E foi a semana inteira assim, irmão. E aí teve irmão que foi ligeiro aqui, filho. Teve irmão que ele ouviu o testemunho e ele falou, Deus, eu quero isso aí também. Eu quero que essa semana seja um dia melhor que o outro. Fez voto e Deus começou a agir, irmão.
Porque é assim que Deus age com pessoas ousadas, pessoas que têm coragem de fazer voto, pessoas que têm coragem de agir na sua fé. Quando você faz um voto, você está agindo na fé, irmão. E a Bíblia diz que a fé faz o quê? A fé move montanhas. Ele falou assim, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês conseguem mover esse monte de um lado para o outro. Quando eu faço voto, eu estou fazendo o quê? Estou exercendo a minha fé. Então faça o Pix aqui, ó, o Pix aqui, está aqui em cima, ó, 25 072 581 1000 ao contrário, 06. Esse é o Pix, vai cair direto na conta da igreja e você vai ser grandemente abençoado com a prosperidade que Deus tem para você. O que Deus nos ensinou hoje, irmão? Deus nos ensinou que não existe idade para Deus, não importa a sua idade. Deus nos ensinou que aquilo que Ele nos ensina é na prática, e quando você aprende, aquilo atinge não só você, aquilo atinge outras pessoas ao seu redor. Tem pessoas que precisam daquilo que Deus está te dando sabedoria para fazer. Tem pessoas que precisam aprender ao ponto que você vai ganhar até dinheiro. Hoje eu ganho dinheiro, irmão, com isso. Com aquilo que eu aprendi de Deus, hoje eu ganho dinheiro. Hoje as pessoas me pagam para fazer o meu curso. Por quê? É isso que Deus tem para nós. A sabedoria de Deus traz prosperidade para nós. E isso resolve problemas. Olha o que Deus nos ensina. Deus quer mudar a sua vida. Basta você acreditar. Basta você entender o propósito dele na sua vida e você começar a aceitar o tratamento dele. Aceitar a escola dele no deserto. Como José aceitou. E quando ele tinha 30 anos, um jovem, ele liderava o Egito inteiro, irmão. E ele começou a fazer um trabalho extraordinário durante 7 anos de prosperidade. E Deus agiu de uma forma tão grande. E veio a 7 anos de fome. E Deus fez uma coisa extraordinária que eu vou falar amanhã. Amém? Se você quiser aprender o que José fez amanhã, não falte nessa live. Às 9h01 da manhã estaremos de volta. Clube 9:1. Deus tem ensinado você a ser um grande administrador aqui, irmão. Deus tem ensinado você a ser um pai, uma mãe abençoado. Deus tem ensinado você em todas as esferas, em todas as áreas da sua vida. Como você deve proceder para que o resultado que aconteceu na vida desses homens da Bíblia aconteça na sua vida, como tem acontecido na minha vida, na vida dos irmãos da Família Unida, na vida de todos nós que estamos aqui. Amanhã estamos de volta. Que Deus abençoe você, que você possa ter uma terça-feira de vitória, de poder, uma terça-feira de grandes coisas na sua vida. E eu profetizo aqui, irmão, essa semana, coisas novas na sua vida, amém? Deus não vai fazer aquilo que você está acostumado, Deus vai fazer coisas novas. Deus vai trazer algo extraordinário que você não viu até hoje, se você acreditar. E você vai contar o testemunho aqui nessa live, para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Deus abençoe todos os irmãos, Caroline, a nossa irmã Mara, a nossa irmã Meire, Angélica, pastor Evanda, pastor Eugênio e mais um monte aqui que já passou. Que Deus te honre. E amanhã estaremos de volta com a história novamente. Quando a vitória chegou na vida de José, olha o trabalho que ele fez. E eu creio que você vai aprender muito amanhã. E a sua história vai ser mudada a cada dia mais, amém? Deus abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus.